Seja bem-vindo ao Se Ligar Pode, um espaço para o pensar e se conectar com o nosso mundo, com um novo olhar. Eu me chamo Renata Bella, sou divertida, sensível, curiosa. Eu sou Paola, executiva, técnica e observadora. Eu sou Marta Bittencourt, confiante, intuitiva, criativa. Hoje retornamos com o tema do livro Mulheres que Correm com Lobo, com o capítulo 1. Hoje vamos iniciar com o uivo, a ressurreição da mulher selvagem. A La Loba, né? A mulher lobo. E vamos iniciar lendo o conto La Loba e depois vamos pensar sobre o tema, desenvolver o tema. Então a Renata vai ler aqui pra gente o conto La Loba. La Loba. Existe uma velha que vive num lugar oculto de que todos sabem, mas que poucos já viram. Como nos contos de fada da Europa Oriental, ela parece esperar que cheguem até ali pessoas que se perderam, que estão vagueando ou à procura de algo. Ela é circunspecta, quase sempre cabeluda e invariavelmente gorda, e demonstra especialmente querer evitar a maioria das pessoas. Ela sabe crocitar e cacarejar, apresentando geralmente mais sons animais do que humanos. Dizem que ela vive entre os declives de granito decomposto no território dos índios Tarahumara. Dizem que está enterrada na periferia de Fênix, perto de um poço. Dizem que foi vista viajando para o sul, para o Monte Alban, num carro incendiado com a janela traseira arrancada. Dizem que fica parada na estrada perto de El Paso, que pega carona aleatoriamente com caminhoneiros até Morelia, México, ou que foi vista indo para a feira acima de Oaxaca, com galhos de lenha de estranhos formatos nas costas. Ela é conhecida por muitos nomes: La Rueceira, a mulher dos ossos, La Trapeira, a trapeira, e La Loba, a mulher lobo. O único trabalho de La Loba é o de recolher ossos. Sabe-se que ela recolhe e conserva especialmente o que corre o risco de se perder para o mundo. Sua caverna é cheia dos ossos de todos os tipos de criaturas do deserto: o veado, a cascavel, o corvo. Dizem, porém, que sua especialidade reside nos lobos. Ela se arrasta sorrateira e esquadrinha as montanhas e os arroios, leitos secos de rios, à procura de ossos de lobos e, quando consegue reunir um esqueleto inteiro, quando o último osso está no lugar e a bela escultura branca da criatura está disposta à sua frente, ela senta junto ao fogo e pensa na canção que irá cantar. Quando se decide, ela se levanta e aproxima-se da criatura, ergue seus braços sobre o esqueleto e começa a cantar. É aí que os ossos das costelas e das pernas do lobo começam a se forrar de carne e que a criatura começa a se cobrir de pelos. La Loba canta um pouco mais, e a proporção maior da criatura ganha vida. Seu rabo forma uma curva para cima, forte e desgrenhado. La Loba canta mais, e a criatura lobo começa a respirar. E La Loba ainda canta, com tanta intensidade que o chão do deserto estremece. Enquanto canta, o lobo abre os olhos, dá um salto e sai correndo pelo desfiladeiro. Em algum ponto da corrida, quer pela velocidade por atravessar um rio respingando água, quer pela incidência de um raio de sol ou de luar sobre o flanco, o lobo de repente é transformado numa mulher que ri e corre livre na direção do horizonte. Por isso, disse que, se você estiver perambulando pelo deserto, por volta do pôr do sol, e quem sabe esteja um pouco perdido, cansado, sem dúvida você tem sorte,
porque La Loba pode simpatizar com você e lhe ensinar algo da alma. Iniciamos com La Loba. E aí, qual a impressão que vocês tiveram desse conto? Eu já vi que essa velha, né? Já entendi que é aquela que sabe o que está dentro de todos nós, né? Ela habita, ela tem essa força, ela é curandeira, ela tem o poder do renascimento, e essa anciã sábia, né? Essa velha, ela habita o nosso inconsciente, né? Ela está aqui dentro de todos nós e muitas vezes nós a calamos, né? Não queremos escutar sua voz, não queremos escutar o seu canto, nos sentimos amedrontadas, né? Pelo que vai renascer desse canto em nós. Eu senti exatamente isso, assim, eu senti internamente que existem esses cacos, que eles precisam realmente ser olhados e coletados, e realmente assim, mexe um pouco quando pensa o que esses cacos juntos vão formar. Mas eu senti esse lugar interno dessa velha, tive até uma imagem assim, uma pessoa realmente bem idosa, sábia, que faz com muito carinho essa coleta, uma parte da nossa psique, na verdade, né? Acho que é até melhor trazer esse conceito porque está dentro da gente, né? Então, uma parte do nosso interno, da nossa psique, que consegue unificar essas informações e curar. Eu achei muito forte esse conto. Assim. No último parágrafo, quando ela fala, né? Se você estiver perambulando pelo deserto. O que é perambular pelo deserto? É aquele momento que a gente está... O deserto é um lugar árido, não é isso? Onde tem pouca vida. É um momento em que muitas vezes você se sente dessa forma, árida, e precisando silenciar, buscar esse lugar interno, sem vida externa, em que você faz contato com o seu interno. Por volta do pôr do sol, isso quer dizer sem a luz, né? A luz vai esmaecendo. Isso está falando das nossas sombras, né? Daquilo que está guardado no inconsciente, que você não reconhece, você não quer fazer contato, está ali, mas que é exatamente onde você precisa estar e olhar, né? Eu acho muito legal que ela coleta os ossos com toda a paciência, e só quando todos os ossos estão juntinhos, quando já está com aquele esqueleto, ela chama de monumento branco, quando já está com aquele esqueleto todo estruturado, com todos os elementos, ela canta. Me remete a como se fosse uma caminhada paciente, coletando esses fragmentos que ficaram para trás, até que ela consiga juntar esses elementos e fazer aquilo fazer algum sentido. Esse trecho me chama a atenção, essa sequência, né, na verdade, me chama bem a atenção, assim, me toca. Ela chama os ossos da indestrutível força da vida, né? É isso que ela coloca aí no texto. No livro ela traz que, isso que você falou, Marta, que os ossos são a nossa estrutura, né? Sim. E, se eu não me engano, ela fala da estrutura psicológica mesmo e emocional. E faz muito sentido quando a gente pensa na nossa sociedade, né? Até muito do que a introdução trouxe, de como a gente se desconectou da gente, a gente olhar para essa coleta de ossos como uma coleta da nossa essência e da nossa estrutura. E o quanto tempo isso levou para ser olhado e reconstruído, e realmente o tempo que a gente precisa ter paciência, né, como a Paola trouxe, para remontar os nossos ossos, coletar,
que tem 100% a ver, né, ligado à estrutura emocional, o que faz sentido pra gente, o que tem a ver com a nossa essência. Como isso fica muito distribuído e fragmentado, é um trabalho realmente de grão em grão, né? Ela fala que cantar significa usar a voz da alma, né? É o que está dentro da nossa psique. E isso é um trabalho solitário. Você não vai encontrar isso no outro, né? Você encontra isso dentro de si mesmo. Por isso que tem que estar nesse deserto da psique. Você tem que buscar isso dentro de você. E só em alguns momentos, né, que a maioria das pessoas conseguem acessar isso. E faz muito sentido com a parte da história que ela não escolheu qualquer música, né? Fala assim, ela parou, decidiu a música que seria cantada e aí sim ela cantou aos ossos, assim, não foi... É uma coisa que precisa ser sentida, né? Sim, Na alma. tem que sentir. A minha música pode não ser a música do outro, ou eu vou cantar sobre esses ossos, pode ser uma outra cantiga para outros ossos. Então você tem que saber identificar qual a cantiga que vai acordar, né, essa vida. Ela fala isso nesse trecho aqui, significa sussurrar a verdade do poder e da necessidade de cada um, soprar a alma sobre aquilo que está doente ou precisando de restauração. E eu acho que o fato dela ter paciência para catar os ossinhos até montar um lobo não significa que a gente precisa a vida inteira ficar catando os ossos para um lobo e cantar para aquele lobo. Então, à medida que a vida vai passando e a gente vai passando, vai percebendo a aridez, a gente olha para essa condição, vai catando os ossos que estão relacionados a essa condição, e aí canta e posteriormente vai aparecer um outro lobo para a gente montar e cantar e seguir a vida nisso, né? Eu acho que é importante também que na parte que eu falei alguns minutos atrás que eu falei sobre essa paciência, eu acho que tem que ter o cuidado de não ficar eternamente nesse cantar nessa espera de montar os ossos de um lobo para cantar. Eu acho que é feito de fases também, que é importante a gente sempre tá fazendo essa coleta e transformando, fazendo essa coleta de ossos e transformando, né? Foi uma coisa que me passou pela cabeça agora, né? Aqui nesse conto aí ela realmente traduz, né? Onde o espírito das mulheres e o espírito dos lobos vão se encontrar, né? Isso é muito interessante, onde a mente e os instintos vão se misturar. O eu e o tu, né? O eu de quem eu sou de fato, tudo aquilo que você me diz, né? Então é onde nós vamos correr com os lobos. É aqui que ela se encontra, é a casa dela. E ela está dentro de cada um de nós. E ela fala do arquétipo, né? Ela entra um pouco no aspecto do arquétipo que a gente, no episódio anterior que a gente falou sobre a introdução do livro, no final do episódio a gente fala um pouquinho de arquétipos, né? A Marta fala disso com muita propriedade. E eu achei interessante que ela trouxe esse ponto, né? Que o símbolo da velha é uma das personificações arquetípicas mais disseminadas no mundo. A velha sábia, né? A sábia que tem o conhecimento ancestral, que tem o conhecimento para trazer a cura de todas as dores, da reconexão. Né? É muito forte esse arquétipo, e todos possuímos esse arquétipo, né? Sim, e é importante estar em contato com ele nessa caminhada, né, de resgate da mulher selvagem, né? A sábia, eu acho que ela vai nos proteger também, né?
Não sei se eu tô falando alguma besteira com relação ao arquétipo, mas eu tenho essa impressão de que a sábia tem uma coisa de autoproteção também, né? Na verdade, é onde você encontra a voz de todo esse feminino ancestral. E é claro que no momento que você se conecta com ele, ele vai trazer a resposta daquilo que você precisa. Ele tem essa sabedoria. Então não estamos isoladas, né? Nós temos essa conexão, mas nós temos que saber cantar. Qual é a nossa canção, né? Ele, na verdade, ele é muito antigo, ele é atemporal, né? Ele está além dessa nossa dimensão. Ele conversa com o todo. Por isso que ele é tão poderoso, né? Quando se fala de sabedoria, o que é sabedoria? Você não encontra sabedoria nos livros, nos seus estudos acadêmicos. Sabedoria é uma prática, é o dia a dia. É aquilo que você experiencia e você passa de geração para geração. A prática da minha bisavó, da minha avó, da minha mãe, essa está bem enraizada dentro de mim e eu tenho acesso a ela. E esse cantar é intuitivo, né? Então, se a gente tá com essa intuição treinada, sentir treinado, a gente consegue identificar mais fácil a música. Eu não sei se é treinada a melhor palavra, né? É simplesmente deixar fluir. É porque o treino parece uma coisa meio de condicionamento, é uma coisa. Vamos deixar fluir esse saber interno. É o que o conto fala, né? Ela fica em silêncio e deixa a canção vir em frente àqueles ossos. Os ossos vão inspirá-la. Então, aquela situação que você está vivendo, que está ali, se você fica em silêncio e só observa, esse canto ele vai nascer de dentro de você. Que canto é esse? Essa sabedoria ancestral, né? Que vai trazer essa informação, aquilo que você precisa cantar para dar vida a uma situação que aparentemente está perdida, né? Está morta. A gente falou de ressurreição, né? De fazer ressurgir algo dentro de uma nova perspectiva. Porque foi vivida uma experiência, houve uma transição, houve uma morte, e agora ele vai ressurgir. E não vai ressurgir da mesma maneira. E isso vem da intuição, né? Não vem do olhar para fora, olhar o outro como está fazendo para lidar com uma questão que você julga semelhante. É a intuição, é o de dentro. Ela até fala no livro, assim, né? Que a gente tem muitas... É um livro que não foi escrito atualmente, mas é muito atual, porque ela fala de silenciar o barulho externo para a gente poder ouvir o interno, né? Que tem... Acho que tem tudo a ver com isso de deixar fluir de dentro para fora. Hoje, com mídias e, enfim, a vida que a gente tem, né? O ritmo de vida que a gente tem, é muito mais fácil a gente acabar dedicando muito tempo a essa escuta externa, de acordo com as demandas, né? E fazer pausas e tirar momentos para si, para a gente ficar em silêncio com a gente mesmo também, na nossa própria companhia. Acho que ajuda muito a regar, né? No sentido de cultivar, de nutrir esse espaço interno também, para a gente deixar fluir essa intuição. Ela fala aqui, né? O arquétipo da mulher selvagem dá sustentação a essa camada e emana da psique instintiva. Embora ela possa assumir muitos disfarces nos nossos sonhos e experiências criativas, ela não pertence à camada da mãe, da virgem, da mulher medial, nem da criança interior. Ela não é a rainha, não é a amazona, não é a amada, não é a vidente. Ela é só o que é. Chamem-na de lá que sabe, aquela que sabe. Chamem-na de mulher selvagem, la loba. Chama-na pelos seus nobres nomes ou pelos nomes humildes. Chamem-na pelos seus nomes mais novos ou mais antigos. Ela vai continuar sendo apenas
O que é essa voz sábia que habita todas, né? Uma voz profunda. Ela pode estar ali vestida da criança interior, pode estar vestida da rainha, mas ela não é esses arquétipos. Ela só é. Ela emana a sua profunda força e sabedoria. Ela vai falar através dessas forças, desses arquétipos. É algo bem mais profundo. Então, isso tudo significa que o que pode ser visto dele no escuro não será visível à luz do dia. Então, você tem que estar em silêncio, sem distrações externas, né? Você tem que encarar esse deserto, olhar para os ossos à sua frente que você montou a estrutura e deixar vir essa voz, que é esse canto ancestral, né, dessa mulher sábia, que vai trazer as respostas para aquilo que você busca, né, que a sua alma anseia. Essa voz da La Loba, ela tem que ser cultivada, né? Ela fala, né, tudo que tiver valor psíquico, mesmo depois de morto, pode ser ressuscitado. Que tem força psíquica, que está pulsando dentro de cada um de nós. Isso pode ser ressuscitado. Então, assim, a experiência de alguém, né, a experiência de um antepassado nosso, isso está marcado. E isso vai sendo registrado. Então, quando você se conecta e busca esse arquivo, né, vamos colocar dessa forma, você vai acessar a sabedoria para lidar com determinada situação. Mas você tem que calar. Ela fala sobre isso, né? Como a gente precisa saber praticar essa escuta no nosso dia a dia. E Sim. uma das formas que ela propõe, né, é através das artes. A gente até comentou no nosso último podcast falando como que a arte é visceral e ela traz essa potência, né, do corpo, da emoção que está no corpo. E também ela propõe, ela coloca assim, né, ela chega lá, a mulher lobo, né, a velha, ela chega lá com as artes profundas criativas, através da solidão intencional e da prática de qualquer uma das artes. E mesmo com essas práticas bem executadas, grande parte do que ocorre nesse mundo inefável permanece para sempre um mistério para nós. Então, essa solidão, assim, eu acho que é um caminho que realmente transborda, permite com que internamente a gente possa transbordar para o externo. Eu fico hoje, né, olhando, porque tem muitos influenciadores dando informações de como você deve lidar com seu filhote, né? Como você deve fazer. E isso às vezes me preocupa um pouco. É claro que é interessante você escutar a experiência de uma pessoa que estudou e tem lá a sua experiência clínica sobre algumas situações que acontecem na infância. Mas isso eu às vezes percebo que está um pouco exagerado. E esse tipo de busca do que um influenciador vai falar, porque ele tem experiência, são pessoas técnicas ou que têm esse conhecimento, muitas vezes são pessoas que não viveram experiências que você está vivendo, tá? Vocês têm que ficar atentos a isso. Vocês não estão vivendo. Vocês vivem experiências que muitos dessas pessoas, esses influenciadores, não possuem. Então, é claro que é importante escutar, mas não seguir uma regra. É importante você sentar, fechar os seus olhos, pensar naquele filhotinho que está ali na sua frente e deixar vir essa voz interna, trazer a informação que você precisa. Porque o seu filhotinho é diferente do filhotinho daquela outra loba que está ali, que é diferente do outro filhotinho. Cada um tem uma voz, né? Tá clamando por algo. E essa conexão é fundamental. E muitas vezes eu vejo tanta gente buscando informações externas e perdendo esse contato interno, que é o fundamental.
você tem a resposta para o teu filhotinho, você tem a resposta para aquilo que você está vivenciando na sua vida. Então, acalma o seu coração, respira fundo, fecha os olhos e deixa essa canção surgir no seu interno. E aí você vai saber exatamente como agir, aquilo que precisa, né? É importante entender que quando ela fala sobre isso, eu estou falando da mãe com seu filhotinho, mas eu estou falando também da nossa vida, em situações que ocorrem dentro do trabalho, em situações que ocorrem dentro do relacionamento, né? Porque senão vira toda uma fórmula. Sim. Ó, a fórmula é essa assim, olha, gente, funciona desse jeito, esse é o script, vamos seguir todos por esse script. Gente, ser humano é bem mais complexo, muito, muito, muito maravilhoso do que simplesmente uma fórmula. E a gente fica até numa ansiedade, às vezes, de não repetir um padrão familiar, ou então de querer chegar a algum lugar específico que a gente considera sucesso ou próspero, e sai de uma fórmula e entra em outra, né? Então, É pior, né? É falar para você assim, de forma nas entrelinhas. Olha, você não é capaz de identificar isso. Você precisa que eu fale para você como você deve agir. Muitas pessoas em terapia falam assim, eu não gosto de terapia porque o terapeuta vai dizer o que você precisa fazer. Não é nada disso, gente. Isso não é terapia. O terapeuta, ele é um facilitador. Ele vai provocar em você a sua sabedoria interna. Ele vai te estimular, ele vai falar coisas para você que a princípio você fala, cara, como é que ele está falando isso para mim? E na verdade, ele está ali atuando e provocando. Vocês confundem muitas vezes terapia com conversas, né, com acordos ou com um livro, e não é a mesma coisa. Isso aí é um equívoco muito grande. A terapia individual, principalmente, ela tem como objetivo essa provocação, é sacudir a loba interna, né, de cada um de nós e falar assim, vamos lá, o que o seu saber interno está falando sobre ter determinado assunto? Mas aí você está com resistência, porque você aprendeu a ser condicionada a não acreditar naquilo que vem na sua mente. Isso está errado. Você não tem sabedoria, entendeu? Você é uma bobinha. Você tem que ser direcionada, você tem que falar com pessoas que sabem mais do que você. Aonde que essas pessoas sabem mais sobre quem eu sou? Elas não podem ditar uma regra. Agora, é importante, dentro do processo terapêutico, ter essas provocações, esses estímulos. Né? E sim, o terapeuta pode falar assim, olha, você não vai conseguir isso não. Se você não fizer tal coisa, não vai conseguir isso. Não quer dizer que ele está falando que você não é capaz. Ele está te provocando, porque ali é um espaço onde a psique está atuando. Então, ele vai jogar para você como espelho aquilo que você não acredita. E muitas vezes você acha, ele está mandando eu fazer isso. Não, ele não está mandando nada. Ele está te provocando. Ele está forçando você a buscar essa força interna. Mesmo que depois você fale, aquele terapeuta estava mandando eu fazer alguma coisa. Tá bom, ok, mas aí, o que você vai fazer com isso que você absorveu do seu terapeuta? Agora eu vou provar que ele está errado. Ótimo, que bom. Ele conseguiu provocar dentro da sessão aquilo que você precisava. Isso não é porque um terapeuta ruim, não tem nada a ver com isso. Na verdade, ele está fazendo terapia, é isso. É mexer com a psique. Só que tem as ferramentas para isso, né? Não é uma coisa engessada. Não. Porque, de certa forma, você deu o exemplo do livro ser terapêutico. E às vezes um livro vai ajudar a mexer com algumas coisas. Mas não... tá mais relacionado com a forma como você acessa aquele livro do que uma estratégia do livro de te direcionar baseado no que você está trazendo, né? Então, é uma ação própria e uma interpretação própria que não tem a ação do próprio livro. Eu acho que aí diferencia uma coisa terapêutica de uma terapia. O livro, a arte em geral, ela é fundamental, né? Ela é visceral. Ela vai te acordar, ela vai provocar. Mas
né, muitas vezes estamos cegos ou muito condicionados. Então, mesmo que ele provoque, fica às vezes um mal-estar ou fica uma euforia e você não sabe identificar muito bem o processo. Quando você leva isso, nossa, eu estava lendo um livro, eu fui assistir um filme dentro do setting terapêutico, né? Quando você leva isso, quando a terapia é voltada para o inconsciente, tá? Terapia voltada para o inconsciente, seja lá qual for. Quando tem essa proposta do inconsciente, o terapeuta ele vai te provocar. E essa provocação vai mexer com essa sábia que está lá internalizada e que está calada porque você calou por condicionamentos, por crenças, por algo imposto, principalmente quando você fica refém de algumas situações. Então, nossa, o livro sacudiu, aquele quadro me causou um mal-estar, ou aquele filme, aquela peça de teatro, toda a forma artística, ela vem com essa proposta, por isso que ela é fundamental. Fundamental. Então, quando isso te acorda de alguma maneira, você não é à toa que você gosta de determinado filme, que você gosta de determinado desenho. Criança, às vezes, fica vendo o mesmo desenho várias vezes. O que está acontecendo ali? Ela está amadurecendo a psique dela, em função de alguma informação que está sacudindo o interno dela. Isso é muito importante de enxergar. E quando você leva essas questões para o seu espaço terapêutico, ali o terapeuta ele vai provocar. Ele sabe do que está acontecendo, né? Provavelmente o terapeuta vai ler o mesmo livro, ou vai ver o filme, se já viu, enfim, ou vai ver aquela obra de arte e tentar, porque ele está ali em comunicação com o seu inconsciente, ele vai ler aquele processo e vai te ajudar. Lembra sempre como um facilitador, ele vai te ajudar a acessar algo que você está bloqueando por várias crenças, por superego ali muito estruturado. Então, por isso que a terapia é importante. Ela não vai dizer o que você precisa saber. Não, porque eu já escutei algumas pessoas falarem assim, nossa, mas eu fui fazer uma terapia que o terapeuta estava falando que o problema era da minha relação com aquela pessoa. Na verdade, aquele profissional estava agindo assim, assado e babá, que eu tinha que sair rompendo com aquilo. Ele está te provocando. Por que ele está te provocando? Por que você está trazendo esse tipo de pessoa para a sua vida? Por que isso aconteceu para você? Você vai se questionar. Você é vítima disso? Será? Acho que não. Você está trazendo aquela situação. Então vamos olhar para isso. Vamos sacudir. E tem várias leituras sobre isso. E cada pessoa, o terapeuta ele vai agir de uma forma diferente que depende do amadurecimento psíquico daquela pessoa. Então, sim, é importante a arte, o livro, ele vai trazer muita informação. Muita informação. E às vezes as pessoas falam assim, nossa, aquele livro abriu a minha mente. Abriu a tua mente porque você estava num processo que te possibilitou olhar e ver completamente diferente o que aquele livro está trazendo. Por isso a importância da gente cultivar, né, essa força interior e trabalhar isso, né? Até porque a Clarissa traz isso no livro, assim, a gente às vezes passa por um processo excessivo civilizatório, né? E é exatamente isso, a gente vai criando regras e cada vez mais restrições, ou uma estrutura muito rígida que a gente acaba perdendo a essência de si, a essência do coletivo, a essência de interagir com pessoas, de respeitar o espaço do outro, de respeitar o nosso. Então, esse excessivo controle, né? Precisa estar tudo padronizado dentro de uma caixa, ou você não pode chorar, não chora, você não pode rir alto, tá rindo alto porque... Então, tudo precisa estar dentro de certas condições civilizatórias que faz com que a gente se desconecte um pouco desses ossos, dessas canções. Então, realmente, a gente tá buscando sempre se nutrir de coisas que possam fortalecer a gente, dessa autoanálise, de uma provocação que vai chacoalhar um pouco nossos ossos. Eu acho
que foi uma coisa que me marcou muito, assim, nesse capítulo. Achei muito forte e me pegou muito essa parte da civilização enquanto mulher, porque realmente eu percebo em mim vários padrões que são esperados, né? De roupa, de beleza, de forma de falar. Você não pode ser tão grossa ou falar alto, senão a mulher tá assim, ela não tá equilibrada ou não é uma boa líder. Então eu acho que Não será uma boa esposa, não será uma boa companheira. eu não sou uma pessoa que cozinha todos os dias, então, por isso. Então, eu acho que, estando dentro desse lugar da mulher, essa parte desse processo civilizatório foi uma coisa que mexeu comigo e também que é muito importante, né, ainda mais, tá nutrindo esse lugar autêntico e ligado com a minha alma, né, para até lidar com essas situações que fazem parte da vida de uma forma mais íntegra, né? E acho que é isso, assim. Gostei muito. Ela fala, né, também tem um conto aqui dos 4 rabinos dentro do próprio capítulo, que é bem interessante, né, a análise dela. Então, assim, uma noite, 4 rabinos receberam a visita de um anjo que os acordou e os levou para a 7ª abóbada do 7º céu. Ali, eles contemplaram a sagrada roda de Ezequiel. Em algum ponto da descida do Pardes, paraíso, para a terra, um rabino, depois de ver tanto esplendor, enlouqueceu e passou a perambular, espumando de raiva, até o final dos seus dias. O segundo rabino teve uma atitude extremamente cínica. Eu só sonhei com a roda de Ezequiel. Só isso. Nada aconteceu de verdade. O terceiro rabino falava incessantemente no que havia visto, demonstrando sua total obsessão. Ele pregava e não parava de falar no projeto da roda, no que tudo aquilo significava. E dessa forma, ele se perdeu e traiu sua fé. O quarto rabino, que era poeta, pegou um papel e uma flauta, sentou-se junto à janela e começou a compor uma canção atrás de outra, elogiando a pomba do anoitecer, sua filha no berço e todas as estrelas do céu. E daí em diante, ele passou a viver melhor. Olha que lindo, né? Esse conto. Falando exatamente daquilo que os seres humanos passam, né? Em vários estágios da vida. Tem momento que ele é mais cínico, ele não acredita em nada, né? Ele vai desqualificar esse sentido mais sutil, ou ele vai ficar totalmente perturbado, com o superego muito atiçado, né? Ele vai ficar muito perturbado e vai enlouquecer, vai ficar falando coisa sem coisa, né? Tem aquele que, ao contrário, vai ficar muito com obsessão, que a gente vê no fanatismo, né, de algumas religiões ou de algumas pessoas que se tornam fanáticas, não só pela religião, mas por qualquer outro assunto que lhe cabe, né? Fanático pelo trabalho, fanático por um relacionamento, né? Que são essas obsessões. E tem aquele que é a arte, né? Que tem a alma mais sensível, que é um poeta, que vai compor e que vai poder dar voz àquilo que ele conseguiu visualizar, que ele conseguiu presenciar, que ele teve acesso. Então, é muito forte isso. A Clarice, ela traz esse conto mostrando as formas como a gente deve mergulhar nesse inconsciente. Sim. E acessar os ossos através da nossa sabedoria, né? Nesse conto falando da La Loba, mas nos outros contos ela também vai trazer outras sabedorias do nosso inconsciente e ela traz, né, que a proposta é que a gente haja como o quarto rabino, que a gente lide dessa forma com o que a gente vai acessar de uma forma amorosa, de uma forma, né, quem se identifica com arte, para que a gente possa ter leveza. E ela traz isso em um trechinho, ela fala, a história recomendada
recomenda que a melhor atitude para vivenciar o inconsciente profundo é a do fascínio sem exagero ou retraído, sem excessos de admiração ou cinismo, com coragem, sim, mas sem imprudência, para que a gente acesse esse conhecimento de uma forma sábia mesmo. A gente não se perca, não negue, não se rejeite, né? A gente consiga expressar, porque é um conhecimento muito profundo, mas é um conhecimento também muito verdadeiro e libertador. Então, com isso, com essa, acho que uma paciência interna, né? Um acolhimento interno, a gente consegue ir expressando cada um do seu jeito e conseguindo integrar isso na nossa vida e transformá-la, né, aos pouquinhos. O Jung já falava isso, né? Que quando você não está preparada para essa experiência, você pode sair ferida, né? Disso. Causar algum tipo de fragmento? Ferido como esse, ele enlouqueceu, ele ficou obsessivo, ele não encontrou equilíbrio, né? Ele não viu com a alma. Ele quis controlar. É o que a maioria da gente quer controlar, né? Quer justificar tudo, explicar tudo. Tem coisas que é o sentir, apenas o sentir. Sem estar separado, fragmentado. Porque se você está se sentindo separado e fragmentado daquilo, você vai colocar aquilo num pedestal. Entendeu? Você vai ficar obsessivo com determinada coisa. Você vai virar um fanático. Isso mostra que você está desconectado. A pessoa que está integrada, ela sente fazer parte dessa fonte maior, né, que é o próprio inconsciente. Então, ela é o inconsciente é ela. Ela não está botando nada no pedestal porque é ela mesma. Ela olha de uma forma mais simples e simbólica. Então, ela não sai ferida. Porque quando você coloca algo fora de você num pedestal, você vai se decepcionar, porque você tá querendo aquilo, tornando num lugar grandioso que não é o caso. Então é claro que você vai se machucar. Em algum momento você vai se frustrar, porque você idealizou algo que é seu. Entende? Esse processo de idealização, né, é devido à insegurança interna? Fragmentação Sim, interna? de separação. Você idealiza algo porque você não consegue se ver naquilo. Né? Eu sempre falo, tudo que me causa asco, eu tenho aquilo mal resolvido dentro de mim. E tudo aquilo que eu admiro, eu também possuo aquilo, mas está na sombra, eu não consigo enxergar. A sombra não existe só conteúdos que eu rejeito no sentido negativo. Eu não quero ver que eu sou egoísta, eu não quero ver que eu sou crítica, eu também não quero ver que eu sou uma pessoa competente, eu também não quero ver que eu sou uma pessoa sensível, eu também não quero ver que eu sou uma pessoa que tem habilidades. Isso também fica na sombra. Então, tudo, qual é o roteiro? Qual a migalhinha de pão para você identificar o que está interno? Quando eu tenho asco de algo, eu critico, eu julgo, aquilo me causa um total estranhamento e eu quero distância daquilo, eu estou fazendo o quê? Eu estou negando algo interno, meu, não elaborado, não amadurecido. E tudo aquilo que eu admiro, né? Por exemplo, eu admiro um escritor. Nossa, olha, eu tenho uma admiração por uma pessoa que tem capacidade de escrever. Olha como essa pessoa escreve bem. Eu tenho essa capacidade. Porque eu só consigo reconhecer algo que me pertence. Eu posso não enxergar, porque está na sombra. Mas é meu. Então, quando você admira, você está admirando algo que é seu. E que você não está reconhecendo que é seu. Por quê? Porque você está separado da sua essência. A idealização entra como um mecanismo de defesa? Assim, sim, de separação. Eu não sou aquilo. Eu estou negando algo em mim. Entendi. De tanto escutar, né? Você não é isso, você não é aquilo, você é isso, você é aquilo. Você acaba acreditando. Eu acho isso
Uma grande armadilha. É impressionante como a gente vai realmente doutrinando absolutamente tudo. Não cria-se um espaço dentro das relações para... Eu acho que hoje em dia, aos poucos, as novas gerações elas estão trazendo isso, e os pais têm buscado, pelo menos dentro do meu contexto, assim, eu acho que tem alguns pais que têm buscado se instruir, enfim, e dar espaço para essa voz da criança, né, a individualidade da criança. Mas é uma coisa tão forte esse lugar de padronizar comportamentos e expectativas que chegam em alguns momentos que você realmente não sabe o que você quer. Assim, você gosta de jazz ou samba? Não sei. Assim, mas são diferentes, né? Bate de uma forma diferente. Mas deixa eu perguntar ali rapidinho para aquela pessoa ali. Então, a sua referência realmente entra nesse lugar fragmentado, né? Então, Sim. Tem um trecho aqui, eu tô levemente travada, né? Porque acho que toca fundo. Mas tem um trecho aqui que é um pouco de acalento, assim, e de esperança, acho, para quem fica perdido, fica travado, que é um trecho que faz uma associação entre semente de plantio, e dos ossos, que eles são muito semelhantes. Nesse trecho do livro, ele fala que se tivermos o rizoma, a base, a parte original, se tivermos o trigo para semear, qualquer dano poderá ser reparado, qualquer devastação poderá ser corrigida com outra semeadura. Eu acho que isso traz um... E principalmente o trecho depois traz um direcionamento de que, por mais difícil talvez que seja buscar essa intuição para o canto, para olhar aqueles ossos, cantar e transformar aquilo num lobo que vai sair correndo. É um trecho que fala que as sementes duras podem ser postas de molho para que amaciem, para ajudá-las a abrir e a brotar. Então, assim, acho que não tem devastação que não possa ser corrigida com outra semeadura, né? Mesmo que para isso talvez a gente precise colocar de molho para essa semente amaciar e abrir. Achei bonito esse trecho. e ela traz esse trecho vinculado com o que a gente falou até no outro episódio sobre o ciclo vida, morte e vida, né? Então, os ossos, ele representa também, quando ela canta, a nova vida que nasce desses ossos, que em algum momento era um lobo, né? Que morreu, que foi distribuído, porque ela foi catando esses ossos, né? Então, ela foi reunindo de novo os ossos para uma nova vida mais autêntica, de intuição, através do canto que ela sentiu olhando para os ossos, né? E trouxe de novo e foi reconstruindo a carne, a pele, até que o lobo voltasse a respirar. E a gente falou sobre isso, né? Mas esse trecho da semeadura está muito vinculado, e ela traz isso no livro também. Agora vamos lembrar que algumas mulheres não querem estar no deserto psíquico. Elas detestam a fragilidade e a escassez, né? Elas não querem estar nesse lugar. Então, elas têm essa dificuldade. Então, o que é importante? A La Loba, dentro de cada uma de nós, ela está recolhendo os ossos. O que ela está recriando? É isso que a gente deve perguntar. O que ela está recriando, né? Ela está reconstruindo algo, né? A alma precisa de uma renovação ocasional. Ela precisa estar sempre sendo renovada. E a La Loba é a guardiã da alma. Ela que cria a alma. Então, assim, acho que podemos estar encerrando esse capítulo, né? Fazendo algumas perguntas, que até no livro é proposto. Vamos lá.
se existem algumas boas perguntas a fazer enquanto decidimos qual será a nossa canção, o nosso verdadeiro canto. Uma delas: o que aconteceu com a voz da minha alma? Quais são os ossos enterrados na minha vida? Em que condições está meu relacionamento com o self instintivo? Quando foi a última vez que corri livremente? Como posso fazer com que a vida volte a ter vida? Para onde foi a La Loba? Gente, foi maravilhosa essa troca. A gente trouxe aqui um pouquinho dos contos e das partes que nos marcaram mais, mas tem muito conteúdo, tem outros conceitos assim muito importantes no capítulo. Se vocês tiveram outras partes que marcaram mais ou tiveram alguma dúvida, entra no nosso Instagram, comenta aqui no podcast, a gente vai respondendo e vai evoluindo nossa discussão, que é algo muito rico. Tá bom? Beijo, até a próxima.